Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 6 de agosto de 2022. E o tema que estudaremos na lição de número 7, que introduziremos hoje, será Esperança Indestrutível. O texto base para o nosso estudo, Romanos capítulo 5:5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A palavra de ordem durante essa semana, o nosso estudo dessa semana, é a palavra esperança. Nem sempre é fácil entendermos que esperança é algo que escolhemos ter, mesmo que as circunstâncias à nossa volta sejam completamente desesperadoras. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos exemplos de pessoas como Miqueias, Jó, o próprio Daniel, que em circunstâncias completamente impossíveis aos olhos humanos de se encontrar uma solução, de se encontrar uma resposta, em Deus, todos esses personagens encontraram esperança, talvez não entendendo exatamente o que poderia acontecer no futuro, mas entendendo que Deus tem todo o poder e autoridade para resolver todo tipo de situação. Toda a sua expectativa era projetada na pessoa de Deus, e isso gerava no coração esperança. Esperança de que o Senhor Deus interviria, esperança de que o Senhor Deus agiria de alguma forma para que o melhor, tanto para a história deles, como também para a história do povo de Deus, acabaria acontecendo. Quando olhamos para Deus na perspectiva de um pai amoroso, um pai que nunca abandona os seus filhos, nós somos capazes de poder deixar que a esperança surja dentro do nosso coração, independente das circunstâncias externas. Na qualidade de pai, nem tudo aquilo que eu pretendo fazer em relação aos meus filhos eu menciono em detalhes para eles. Eu sei que algumas situações, algumas circunstâncias, se eu abrisse tudo diante deles, principalmente quando ainda são pequenos e têm dificuldade de poder compreender algumas coisas, eles talvez teriam medo de dar alguns passos que eu sei que seria para o bem deles. Me lembro, por exemplo, da minha filha, Carolina Camilo, quando começou a caminhar. Ela engatinhava, mas ela tinha medo de dar alguns passos. Então, às vezes, ela ensaiava se colocar um pouquinho de pé, mas ela tinha medo. E eu me lembro que durante muitas vezes eu me coloquei em pé, próximo dela, e dizia para ela: olha, agora é só você se levantar e vir. Vem que eu te seguro. No começo era um passo, 2, e então ela se jogava nos meus braços. Era uma grande vitória. Você poderia olhar e dizer: mas você quer apenas que ela dê um passo ou 2? Não, eu queria que ela saísse correndo, que ela caminhasse, que ela tivesse a possibilidade de poder andar por suas próprias pernas. Mas naquele momento, se eu dissesse para ela: olha, eu quero que você saia caminhando, correndo, primeiro que ela não ia entender todos esses conceitos, porque ainda era muito pequena. Em segundo lugar, que talvez mesmo que ela compreendesse, ela poderia ficar com medo do grande propósito que eu tinha para ela e não daria o simples primeiro passo para que ela pudesse caminhar. E foi assim que ela foi se desenvolvendo. No primeiro momento um passo, depois 2, 3, e enfim, hoje eu não preciso dizer a você que no auge dos seus 18 anos ela é totalmente capaz de caminhar de um lado para o outro, de correr, etc. e tal. Mas por quê? Porque como pai eu a ajudei nesse processo. O que precisamos compreender é que Deus é assim. Ele é um pai amoroso e em seu amor, muitas vezes, ele não nos mostra o quadro completo daquilo que ele espera de nós. Em seu amor e misericórdia, ele não mostra tudo o que ele espera da gente. Eu olho para a minha vida e percebo algumas coisas que o Senhor Deus permitiu que eu passasse, que talvez se ele tivesse me dito lá atrás que eu passaria por elas, eu relutaria. Eu acho que eu teria medo de dar esses passos. Talvez não me animaria a dá-los.
mas porque aprendi a conhecer ao Senhor e a confiar nele, mesmo não sabendo exatamente aquilo que ele queria em todos os momentos, eu fui incentivado a dar passos, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis, mesmo quando eu não tinha ideia do que é que o Senhor Deus esperava. Mas uma coisa eu tenho aprendido: quando nossa esperança está alicerçada na pessoa de Deus e não nas circunstâncias externas, nós sempre teremos a oportunidade de ver coisas grandiosas acontecerem. Nessa semana, nós estudaremos exatamente sobre isso. Só para você poder ter uma ideia, amanhã, no dia 7 de agosto, o tema que estudaremos será o quadro mais amplo. Na segunda, quem nosso Pai é. Na terça, a presença do nosso Pai. Na quarta, os planos de nosso Pai para nós. Na quinta, a disciplina do nosso Pai. Você deve ter percebido que toda a lição está alicerçada na pessoa do Pai e como ele desenvolve, como ele aplica o plano que ele tem para cada um de nós. Eu te desafio nessa semana a unir-se a mim enquanto entendemos um pouco mais sobre o que a Bíblia tem a falar sobre o nosso amorável Pai e como podemos ter esperança nele, independente das circunstâncias. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por em tua palavra aprendemos a conhecê-lo e saber que o Senhor tem planos grandiosos para nós. Ajuda-nos a podermos permanecer em ti, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?